liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que restringem a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencial, iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, pugna pelo aperfeiçoamento moral e intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. As primeiras lojas maçônicas do Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento da independência do Brasil estavam líderes políticos, ministros do rei e o próprio príncipe regente, tais como Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. Os maçons brasileiros trabalharam exaustivamente pela abolição da escravidão e proclamação da República, sendo o maçom Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente da República e o 13º grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Além do Marechal Deodoro da Fonseca, durante os 40 anos de República, tivemos como presidentes os maçons Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Washington Luiz, Venceslau Braz, Café Filho, Nereu Ramos, Jânio Quadros. A maçonaria do Brasil, na atualidade, se diversificou e cresceu, e através das potências Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e Orientes Independentes, Comab, Confederação Maçônica do Brasil, totalizando mais de 300 mil maçons e mais de 1 milhão de maçons, familiares e amigos em entidades paramaçônicas, vem trabalhando constantemente na ajuda humanitária, através de ações de benemerência, a administração de entidades privadas gratuitas, como asilos, creches, escolas e entidades de serviços para pessoas especiais, e bem como serviços sociais e ações como médicos e outras atividades, além do forte trabalho comunitário nas áreas de segurança, educação e saúde, fazendo parte indivisível da sociedade organizada e formando líderes em um Brasil promissor. Assim como no passado, tivemos centenas de maçons, ilustres como o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Hoje, temos milhares de maçons trabalhando pela família e, principalmente, pela dignidade e igualdade do povo e soberania da pátria. Essa é a Maçonaria Brasileira, Secretaria-Geral de Comunicação do GOB. Esse é o GOB, junto de você. Soberano Grão-Mestre, meus amados irmãos, veneráveis mestres e todos os telespectadores da TV GOB, das redes que estão transmitindo este vídeo. A história desses 198 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil mostra que ele nasceu e se transformou em íntima conexão com a realidade brasileira. E, por extensão com sua cultura, nasceu ou brotou como um fruto sazonado dessa cultura. Em boa lógica, é uma proposição afirmativa, não contingente nem hipotética, quando se refere aos anos que passaram. E penso que deve ser uma proposição categórica em se tratando do futuro. Tipo, abre aspas, todos os homens são mortais, fecha aspas. À luz do que já se fez no Grande Oriente do Brasil
Creio que o imperativo se justifica e mais que isso, nos obriga a cumprir o nosso papel de partes transitórias de um ente que se desdobra no tempo. Em relação ao passado, meus amados irmãos, é desnecessário fazer um retrospecto empírico, evidenciando exemplos dessa sintonia ao longo dos seus 198 anos de existência. Suas atividades e o reconhecimento público da instituição são autoexplicativos e surgem em qualquer ponto desta linha de tempo. Mesmo assim, é importante destacar que o crescimento e o desenvolvimento do Brasil teve efetiva participação da maçonaria gobiana, com incursões direta nos acontecimentos políticos e sociais. O GOB, meus amados irmãos, é uma verdadeira escola de várias gerações de maçons, os que trabalham pela extensão das ideias humanas. Parabéns ao Grande Oriente do Brasil e a toda a família gobiana. E, com a permissão do grande arquiteto do universo, vamos atingir aos 200 anos. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Nesse momento, nós estamos aqui não só celebrando o aniversário do Grande Oriente do Brasil, que tem grandes e relevantes serviços prestados à pátria, mas nós estamos celebrando o aniversário de uma instituição vanguardeira, que temos orgulho de pertencer. A história é rica em registros feitos, aqui já foi dito isso, de significantes e marcantes acontecimentos feitos com participação efetiva do Grande Oriente do Brasil e da maçonaria brasileira. Refletir o nosso papel atual é que nos cabe como forte instituição. E pensar nisso é um exercício salutar e, sobretudo, um dever cívico. É razoável imaginar que as lutas dos brasileiros, especialmente dos maçons, e notadamente do Grande Oriente do Brasil, em eventos como a independência do Brasil, a abolição da escravatura e proclamação da República, entre outros, devem servir de incentivo para outros radares e contribuir na superação de males que afligem a população brasileira. Fundamental é atuar em face da real independência que o Brasil precisa hoje. Se antes os problemas estavam concentrados na exploração dos colonizadores, no jugo da coroa portuguesa, na impossibilidade de escolher governantes e na adequação de um novo modelo de governança republicana, hoje o Brasil carece de quitar dívidas de caráter social com seu povo. A crise do desemprego está agravada pela crise do coronavírus, mas ela já existia, provocando forte impacto sobre a mão de obra informal, causando retração inédita no mercado de trabalho. Informações recentes, veiculadas pela acentuada questão da crise no emprego, mostram que, pela primeira vez desde 2012, quando começou a pesquisa realizada pelo IBGE, apenas 48,4% da população em idade de trabalhar 14 anos ou mais está ocupada. Então, temos mais desocupados do que ocupados nesse momento. O cálculo é de estudo do IPEA, que sinaliza como maior que o apontado por indicadores de trabalho até agora. Outra triste constatação registrada pela imprensa é de que falta preparo das redes de ensino público para a volta às aulas. Quase 2 em cada 10 escolas da rede pública no Brasil ainda não começaram a se preparar para retomar as atividades.
Isso representa 16%. Nem tem estratégias para evitar o abandono escolar, o famoso recesso, que pode atingir 21%. Segundo cálculos e estudos inéditos, em 61% das redes não houve formação para professores desenvolver atividades à distância. No retorno às aulas, o modelo adotado deverá ser híbrido, ao que tudo indica, com ensino presencial e remoto. Essa dificuldade precisa ser superada e terá que ser enfrentada por alunos e professores, mas com apoio de instituições e da população, que precisa cada vez mais preocupar com um cenário triste como esse. Então, uma análise de conceituados sociólogos salienta que a transição e sedimentação democrática não depende apenas de eleições diretas, requer pressupostos como uma sociedade menos desigual e um maior acesso aos direitos civis. Então, parte daquilo tudo que foi falado aqui constitui um novo momento para nós atuarmos com as nossas forças, com o nosso vigor, com as nossas possibilidades, mas concentrando uma instituição que seja também pensadora, formuladora, mas, como nós dissemos, que seja vanguardeira, sem descuidar das questões mais abrangentes, e representa um novo cenário para uma real independência do Brasil, eu volto aqui a dizer. Com o aspecto da harmonia, da harmonização e da fraternidade, nós vamos encerrar, então, essa live com esse vídeo que será apresentado agora. Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleo que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra Brasil. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil. Terra boa e gostosa da morena ancestral, de olhar indiscreto, o Brasil verde que dá para o mundo se admira, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra Brasil. Oh, és coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, Brasil. Oh, ouve essas fontes murmurantes, onde eu
Brasil lindo e trigueiro.